Olá, pessoal, boa tarde. Pois bem, estou gravando um vídeo em substituição a uma aula síncrona que teríamos agora à tarde. A ideia da gravação do vídeo é para orientá-los com relação às atividades que foram publicadas hoje, né? E os estudos que devem ser realizados para a solução das atividades. São duas atividades com datas com previsão de entrega daqui a, salvo engano, 12 dias, e a outra em meados de fevereiro. Então, fiquem atentos às datas, né? São duas atividades, uma sobre neoliberalismo e como ele é compreendido na sua versão original, ou como ela se originou, essa forma de pensamento, esse discurso na tradição norte-americana e europeia. Então, na primeira atividade, os alunos vão estudar a definição propriamente desse conceito, né, dessa ideia, ou então propriamente dessa teoria econômica que comporta um discurso, não é? E a segunda atividade, como esse neoliberalismo adquiriu forma no contexto brasileiro, em especial a partir dos governos Collor e Fernando Henrique, especificamente, não é? Eu gostaria que vocês observassem os textos previstos para as atividades. Primeiro, o texto do autor David Harvey, eu já fiz referência a ele. O texto da professora Leda Paulani, A Hegemonia Neoliberal. E há um outro texto que está publicado também na plataforma SIGA, que é Os Institutos Liberais, Neoliberalismo e Políticas Públicas. Esses três textos são suficientes para a realização das atividades. Não é? São atividades simples de perguntas, como se fossem respostas a um questionário, certo? A um estudo dirigido. Eu havia dito que aquele estudo dirigido publicado em dezembro poderia indicar um caminho para a elaboração das atividades previstas para o último bimestre. Pois bem, assim eu fiz. Eu desdobrei as questões, o questionário do estudo dirigido em duas atividades. Não é? Não há muita dificuldade, eu acho que as perguntas elas são facilmente encontradas nos textos em questão, não é? E o aluno precisa apenas elaborar um texto em resposta a estas questões. Salvo engano, em cada uma das atividades tem 3 questões objetivas. Não é? A título de curiosidade, como exemplo, na primeira atividade, eu lá fiz uma pergunta a respeito da definição de neoliberalismo. E indico já uma forma de responder, ou pelo menos um caminho para encontrar a resposta a esta questão, por exemplo. Né? Na página 12 do livro do David Harvey, ele lá define muito claramente. Né? O neoliberalismo é, em primeiro lugar, uma teoria das práticas político-econômicas, que propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem promovido, liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas. O Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro, e deve também estabelecer as estruturas e funções militares de defesa, polícia e legais requeridas para garantir direitos de propriedades individuais e para assegurar, se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos mercados. Então, assim, de cara, o David Harvey nos oferece uma definição.
Obviamente, essa definição pode ser desdobrada, pode ser completada, aumentada, não é? Mas só a título de curiosidade, mostrar que, como é que a solução à questão ela pode ser bem realizada consultando exclusivamente os textos, fazendo uma leitura simples dos textos. Só para mostrar a vocês que, pelo menos uma questão, já nós encontramos a resposta imediatamente só na leitura mais imediata, mais inicial do texto. Esse, página 12, da introdução ao livro Neoliberalismo, História e Implicações, do autor David Harvey. Bom, a Leda Paulani também traz uma definição. Eu acho que no caso dela, ela ainda faz uma diferenciação entre teoria e discurso neoliberal. Então, fiquem atentos a essa diferenciação. Teoria e discurso neoliberal. Não é? Teoria seria aquilo que foi elaborado no círculo dos ideólogos desta corrente de pensamento. Não é? Discurso é como esta teoria foi, digamos assim, assimilada no campo das ações e das atividades e o exercício destas concepções teóricas efetivamente dados no contexto sócio-histórico em que os países viviam. Não é? Então, uma coisa é aquilo que a teoria está dizendo, a outra coisa é como esta teoria ou essas concepções de privatistas da vida, né, de livre iniciativa e de livre mercado, vão assumir nos diversos lugares em que isso pode, porventura, ser apropriado, ser aplicado, ser desenvolvido. Certo? Então, aí é uma distinção entre aquilo que é a concepção teórica, aquilo que é o discurso, ou aquilo que viabiliza teoricamente, no campo das ações, a chamada teoria. Então, a Leda Paulani ainda faz essa distinção. Então, fiquem atentos a elas, a estas distinções. Não é? Mas, de toda forma, eu só estou passando aqui e gravando esse vídeo para mostrar a vocês da simplicidade das atividades, da possibilidade de resposta. Então, na segunda-feira, nós vamos nos encontrar presencialmente, aliás, sincronamente, não é? De modo que as dúvidas eventuais com a solução das atividades possam ser sanadas. Sejam elas dúvidas na forma, sejam elas dúvidas a respeito do conteúdo. Tá certo? Pois bem, caso tenha alguma outra questão, me procurem no chat ou me mandem uma mensagem que eu respondo. Tá certo? Agradeço. Tenham todos uma boa semana e até a próxima aula na segunda-feira. Boa tarde.